Amém, irmãos? Nós continuamos, na sequência aí de mensagens de exposição às igrejas do Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 13. Uma mensagem que Jesus inspira João por meio de uma visão a escrever para essas igrejas. E hoje nós chegamos à penúltima igreja, a igreja de Filadélfia. E hoje nós vamos ver qual foi a mensagem que Cristo enviou para essa igreja que ficava em uma cidade chamada Filadélfia. Todo mundo achou? Amém? Vai falar assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo, do verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos, que se dizem judeus, mas não são, a virem e prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que eu amo você, porque você obedeceu a minha ordem para perseverar, e eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova todos os habitantes da terra. Eu venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará uma coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu nome. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos por mais um momento. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós oramos ao Senhor, meu Pai, colocando esse momento de palavra em Tuas mãos, Pai. Já louvamos ao Senhor, já engrandecemos o Teu nome, meu Pai. Agora nós te pedimos que venha falar conosco nessa noite, que venha, ó Deus querido, através dessa palavra, tocar o nosso coração, Pai. Que eu não passe a mais de ser apenas um ministro da Tua palavra, Pai. Por isso eu te peço, usa-me, ó Pai, mas que o Senhor, que possa fazer a obra no coração e na vida dos meus irmãos, de cada um que está aqui, Pai. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Pois bem, bem-vindo à cidade de Filadélfia. Filadélfia era a cidade mais jovem de todas as 7. Nós aqui vamos ver sobre 7 cidades. Filadélfia, ela era a mais jovem, a mais nova. Filadélfia era conhecida como a pequena Atenas, porque lá existiam muitos templos dedicados a outros deuses. Atenas, a grande Atenas, ela tinha vários templos dedicados a outros deuses. Ela adorava muitos deuses. E quando as pessoas olhavam para Filadélfia, eles chamavam ela de pequena Atenas, porque era uma cidade menor, mas se parecia muito com Atenas, porque eles adoravam a falsos deuses. A cidade era considerada uma porta para o Oriente. Como assim uma porta para o Oriente, John Lennon? Ela era usada para espalhar a língua, para espalhar a cultura grega por todas as outras regiões. Então ela era como uma porta de saída, aonde a cultura seria levada para todos os lugares. Filadélfia era conhecida dessa maneira.
Diferentemente da cidade como Éfeso, como a gente já viu, e Sardes, Filadélfia não tinha grande importância econômica e política. Filadélfia era conhecida talvez como uma cidade pequena, uma cidade simples e a mais fraca aos olhos humanos. Quando as pessoas faziam uma comparação entre Éfeso, entre Sardes e entre Filadélfia, eles não davam muito valor à cidade de Filadélfia. E aqui a gente ainda não está falando sobre a igreja de Filadélfia. Nós estamos falando ainda da cidade. Mas por que, John Lennon? É importante entender sobre a cidade de Filadélfia, sobre a cidade de Sardes. Por que é importante? Porque Jesus, ele usa para falar com a igreja, ele usa aspectos da cidade. E a gente vai entender nessa noite. Filadélfia, era uma cidade marcada por seus terremotos, tremores de terra. Filadélfia tinha tanto tremor de terra que as pessoas viviam com insegurança naquele lugar. As pessoas viviam com medo porque elas poderiam estar tranquilas fazendo o seu trabalho do dia a dia, estudando, trabalhando, até mesmo talvez dentro da igreja, e de repente ser surpreendido por um terremoto. E a casa desabar, e a igreja desabar. Então, eles viviam de forma insegura. Mas Jesus olha para aquela igreja de Filadélfia, Josi, e fala: olha, eu farei de você uma coluna do templo do meu Deus. Está vendo como Jesus usa aquilo que a cidade passava, aquilo que a cidade tinha como característica para falar algo importante? Jesus usa e fala: olha, farei de você uma coluna para o templo. Farei de você algo seguro, por mais que você viva com insegurança, eu farei de você seguro. Para um povo que era acostumado a fugir por causa dos tremores de terra, Jesus promete a firmeza. Está vendo como Jesus usa muito daquilo que eles passavam? Em contrapartida, Sardes, que a gente viu na semana passada, tinha aparência de estar forte, tinha aparência de estar viva, mas estava morta. Filadélfia tinha pouca força, era a cidade mais pequena, era a igreja menor, mas ela tinha vida diante de Deus, porque ela era fiel diante de Deus. Aquilo que as grandes não tinham, como Éfeso talvez e Sardes, em Filadélfia tinha, que era fiel, permanecendo fiel à palavra de Deus. E isso nos mostra uma grande verdade. Deus, ele não está preocupado com igrejas grandes, com mega igrejas, mas ele está preocupado, de fato, na fidelidade. Deus não procura templos grandes. Deus não procura templos com mais de 1000 membros. Apesar de existir igrejas que têm essa quantidade de membros, mas são fiéis também a Deus. Mas nós queremos e vemos aqui que ele não procura coisas impressionantes aos olhos dos homens. Deus, ele não está procurando isso. Ele está procurando fidelidade. Nós somos uma igreja pequena. Mas a pergunta não é porque nós somos pequenos, é que automaticamente nós somos fiel. Não, a fidelidade não é automático. Nós somos uma igreja de interior, de uma cidade pequena, então nós somos fiéis. Não diz nada. O que vai dizer se nós somos fiéis é se nós estamos em contato com a palavra de Deus, em contato com a mensagem de Deus, em contato, em buscando viver a palavra de Deus. Isso que diz.
E Jesus ele se apresenta para aquela igreja de Filadélfia, no verso 7. Olha só como ele se apresenta. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Jesus ele mostra agora a sua identidade. Jesus chega para a igreja de Filadélfia e fala: quem está escrevendo para você é aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. Para uma igreja que era cercada por perseguições e falsos profetas e falsos ensinos, Jesus mostra que ele é o dono da verdade, que ele é santo. Cristo compartilha da mesma natureza do seu Pai, que é Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, a palavra de Deus vai falar que ele é santo. O que é algo santo? O que é Deus ser santo? Ele é separado do pecado. Ele não compactua com o pecado. Ele é santo. E Jesus fala para aquela igreja que vivia rodeada por templos, cultuando outros deuses. Jesus fala que ele é santo, que ele é o verdadeiro. Ele é perfeito em seu caráter. Jesus é perfeito. Quando Jesus veio nessa terra, não encontrou nenhum pecado em Jesus Cristo. Por isso que ele é aquele que viveu uma vida que nós não conseguiríamos. Por isso que ele trocou. Ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar e morreu a morte que nós deveríamos morrer. Porque ele é o perfeito em seu caráter, perfeito em suas obras. As obras de Deus, elas são perfeitas. Por mais que muitas das vezes nós não entendamos o porquê estamos passando por algumas coisas, a obra de Deus ela é perfeita, pois ele é santo, ele é poderoso em seus propósitos. Nele não há pecado, nele não há engano, nele não há mentira. O pai da mentira nós sabemos que é outro, e o pai da mentira é o Satanás. É o diabo que é o pai da mentira, porque ele engana a muitos. Mas Deus, ele é Cristo, ele é a verdade. E é isso que ele está falando para aquela igreja, que vivia rodeada por muitos falsos cultos, por muitos falsos deuses. Jesus também se apresenta como o verdadeiro em um mundo cheio de mentira, cheio de falsos ensinos. Cristo é a verdade absoluta. Não existe verdade longe de Cristo. Para os cientistas, para os estudiosos, não existe verdade absoluta. Mas para nós cristãos existe sim uma verdade absoluta. E a verdade absoluta é Cristo Jesus. E isso continua atual para nós hoje, Aline. Quando nós olhamos, existem muitas pessoas colocando tudo num balaio. E fala, todo caminho leva até Deus. Alguém de vocês já ouviu essa frase? Todo caminho leva para Deus, mas é mentira. Isso é um engano. Outras religiões não vão nos levar para Deus. Religião nenhuma nos leva para Deus. Aquele que nos leva para Deus é Cristo. Porque ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando as pessoas falam todos os caminhos, todos os deuses, todos os santos levam até Deus, é mentira. Existe só um, como nós cantamos nessa noite, único. Tu és o único. Jesus não fala, Rita, eu sou um dos caminhos. A Bíblia é clara, Jesus é claro, e ele fala, eu sou o único caminho.
Sem Ele não existe salvação. Sem Ele não existe perdão. Qualquer outro caminho é engano. E tem muitas pessoas sendo enganadas. Cristo também se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. E o que é a chave de Davi? É aquele que tem a chave do reino de Deus nas mãos dele. A Bíblia fala que aquilo que ele abre, ninguém pode fechar. E aquilo que ele fecha, ninguém pode abrir. Porque ele tem a chave. Ele tem autoridade soberana sobre o reino de Deus. A autoridade está nas mãos de Deus. Ele é quem abre, ninguém fecha. Se não for através dele, nenhum de nós entraremos no reino dos céus. Não entraremos por intermédio da nossa força. Às vezes nós pensamos que somos bons, nós pensamos que não somos pecadores e conseguiremos chegar até o reino de Deus, mas não conseguiremos. Porque o único caminho é Ele. Em Apocalipse, capítulo 1, no verso 18, Jesus aparece com as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave da morte e do inferno. E aqui ele aparece como aquele que tem autoridade para dar acesso ao reino dos céus e à salvação. Por isso que não é todos os caminhos. Por isso que todo aquele que chega falando, olha, o caminho para a salvação é essa religião. O caminho para a salvação é o budismo, é o espiritismo. Não. É Cristo Jesus. Porque Ele tem a chave para abrir. É Ele que fala, entra, bendito do meu Pai. Ou é aquele que fala, afasta-se de mim porque eu nunca te conheci. Ele tem a chave do reino e do inferno e da morte. Só existe salvação por intermédio de Cristo. Nós não somos salvos por mérito, por religião, por boas obras. Nós não somos salvos quando nós fazemos uma boa obra. Então eu não preciso fazer boa obra, John Lennon? Lógico que não. Mas nós não somos salvos porque nós fazemos coisas boas. Nós somos salvos porque existe apenas um que é bom, que é Jesus Cristo. É somente pela obra que Ele fez ali na cruz que nós somos salvos e libertos do pecado e da morte. Somente por intermédio dEle. Não existe outro. E Cristo agora ele começa, depois de se apresentar como alguém santo e alguém verdadeiro, alguém que tem as chaves da vida, a chave de Davi, a chave do reino. Agora ele começa a fortalecer aquela igreja. Nessa igreja nós não vemos ele dizendo algo contrário. Tenho, porém, contra você. Não. Nós não ouvimos ele falar sobre isso. E essa é uma das poucas, aliás, é a segunda igreja que ele não fala nada contra. E ele começa a fortalecer aquela igreja. Jesus não apenas se apresenta, mas ele apresenta a solução para os problemas daquela igreja. Para uma igreja sem força aos olhos humanos, para uma igreja sem força e pequena aos olhos das pessoas que olhavam. Jesus, ele fala da força daquela igreja. E a força daquela igreja era a fidelidade. Olha o que fala no verso 8. Sei de tudo, porém, que você faz. E uma das coisas interessantes é que a gente vê isso em todas as cartas. Eu sei o que você faz.
Porque Ele conhece o que nós fazemos. Ele conhece a nossa vida. E Ele fala, eu sei tudo que você faz. Abri para você uma porta para que ninguém pode fechar. Você tem pouca força. Você está fraca. Mas isso não é problema. Porque você ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Filadélfia tinha pouca força. A igreja de Filadélfia talvez fosse formada por pessoas pobres, escravos e pessoas simples. Não pessoas da alta sociedade. Talvez não tivesse influência. E geralmente quando a igreja ela é pequena, ela não tem influência na política. Porque o político ele quer aquela igreja que é grande, que é influente. Para quê? Para ganhar votos. Mas a igreja de Filadélfia era pequena. Então ela não tinha influência política. Uma igreja composta de pessoas pobres. Então ela não tinha influência social na cidade, porque ali dentro não tinham empresários que poderiam gastar dinheiro na cidade. Então era uma igreja que era rejeitada. Nós somos uma igreja do sertão. Só que quando Jesus ele olha para aquela igreja, mesmo sendo pouca força, aquela igreja havia guardado a palavra de Deus, ela não tinha negado a palavra de Deus, a sua fé. Ela poderia ser pequena aos olhos dos homens, mas era grande diante de Deus. Porque a força, Tchênese, não está no dinheiro, não está na estrutura, não está na influência humana, mas está em Deus. A verdadeira força vem do alto. E isso fala muito conosco nessa noite. Porque nós somos uma igreja pequena. Nós não temos um templo grande, uma construção bonita. Nós temos uma construção simples. Nós não temos ainda, um dia, se Deus quiser, nós colocaremos piso aqui, mas ainda não temos. Não somos aquelas igrejas que têm uma fachada que as pessoas olham e falam, essa igreja deve ser importante porque ela é grande. Mas a pergunta é, não é porque nós somos pequenos, é porque nós temos fé também. Nós precisamos olhar para a nossa vida e analisar a nossa vida. Será que nós temos sido uma igreja de fé? Uma igreja que se debruça na palavra de Deus e procura viver a vontade de Deus? Será que nós estamos vivendo a nossa vida com fidelidade quando nós saímos dessas quatro paredes? Fidelidade é isso. É viver uma vida na palavra de Deus, pautado na palavra de Deus, vivendo a verdade que é Cristo. Será que em nossa vida é encontrado verdades? Ou se alguém começar a aprofundar em nossas vidas, vão encontrar algumas coisas que nós não falamos, que nós mentimos? Ou nós vivemos uma vida pautada na verdade que é Cristo? Se lembre, meias verdades são mentiras. Não existe essa. Foi uma meia verdade. Será que todos conhecem, de fato, a nós? Somos fiéis, de fato, a Deus? A palavra da verdade? Ou nós, algumas coisas que nós fazemos, nós não falamos?
Ou será que existe coisas que a gente faz escondido, que ninguém pode ver? Mas a fidelidade a Deus é mesmo quando nós estamos sozinhos, nós continuamos firmes na palavra de Deus. E obviamente nós vamos pecar, nós vamos. Mas a questão não é se eu vou pecar ou não, porque eu vou pecar, mas o que eu faço depois disso? Eu me arrependo? Eu me volto para Deus em arrependimento? Porque fidelidade é isso, é viver uma vida de arrependimento. Porque perfeito só Jesus foi perfeito. Mas eu não posso usar isso também como desculpa. Porque tem muita gente que usa isso como desculpa para viver no pecado. E não é isso. Se eu não vou conseguir, então vou viver no pecado. Não é isso. É viver uma vida fiel a Deus. Deus, ele não mede uma igreja pelo tamanho do templo. Por quantas pessoas são. Por quantos membros tem. Por quanto dinheiro entra de oferta e dízimos, mas ele mede pela fidelidade do coração. E igreja somos nós, cada um de nós. Não é essas paredes, esse telhado, é cada um de nós. Para uma igreja que era perseguida e odiada pelo mundo, Jesus mostra que ela era profundamente amada por Ele. Olha só o que fala no verso 9. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, aqueles mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem e prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que eu amo vocês. Os judeus, sabe o que os judeus faziam? Perseguiam os cristãos. Sabe por quê, Aline? Eles perseguiam os cristãos? Era pelo fato de que eles não vinham da descendência de Abraão. Muitos ali eram compostos, a igreja era composta pelos povos que não faziam parte do povo de Deus. Eram os gentios, como eram conhecidos. E os judeus falavam, olha, se vocês não vêm da linhagem de Abraão, vocês não são de Deus. Vocês não têm parte na herança de Deus. Mas Jesus inverte a situação. Não é a igreja que ia se dobrar diante de um judaísmo incrédulo, que acreditava que o Messias ainda não tinha vindo, que muitos ainda acreditam que o Messias não veio, o judaísmo acredita isso. E Jesus fala que são os perseguidores que reconhecerão que Cristo ama a igreja. E qual é a igreja que Cristo ama? Aqueles que confessaram a Ele como o seu único Senhor e Salvador. E isso fala para nós nessa noite, que é por meio da obra de Cristo Jesus que nós fomos adotados na família de Deus. Não importa se nós somos judeus ou não, porque afinal de contas aqui não tem nenhum descendente de judeu. Se importa para entrar nessa família, tia, é aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador. É se arrepender dos seus pecados e agora falar, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para Ti, Senhor. E é assim que nós somos adotados na família de Deus. E Jesus fala para aquela igreja isso. Olha, vocês continuam fiel à minha palavra, vocês me aceitaram como seu Senhor e Salvador, e vocês sim fazem parte da família de Deus, porque vocês têm fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo, como eu já falei algumas vezes, não é só falar que tem fé, mas é procurar colocar em prática a palavra dele. Isso que é fé.
Ser fiel à palavra dele é tentar colocar em prática a palavra dele, aquilo que ele fala. Nossa identidade não está no que o mundo diz sobre nós. Nossa identidade está em Cristo. E qual é a nossa identidade em Cristo? Nós somos filhos amados de Deus. Essa é a nossa identidade. Você consegue observar o amor de Deus pela tua vida? Quantos livramentos Deus nos dá? E não apenas isso, Ele nos deu o maior livramento, que foi o livramento da condenação eterna, da morte eterna. Nós podemos olhar e ver o quanto Ele é fiel. Porque mesmo sem merecer, Ele nos adotou. Mesmo sem merecer, porque nós não éramos do povo de Deus, Ele nos adotou através da obra de Cristo Jesus na cruz. Mesmo se Ele não nos der mais nada nessa vida, Ele já nos deu algo de mais precioso, que é a vida eterna, que é a salvação. Para uma igreja que guardou a palavra de Cristo em meio à provação, porque aquela igreja estava vivendo em meio à provação, tio. Os falsos profetas estavam o tempo todo. As religiões pagãs estavam o tempo todo. Para uma igreja que guardou a palavra de Cristo em meio a essas provações, Jesus promete guardá-la também. No verso 10, Jesus vai falar: porque você obedeceu a minha ordem para perseverar. E perseverar, essa é a palavra. A palavra-chave para a nossa vida é perseverar. O que é perseverar, John Lennon? É continuar. Continuar onde? Continuar na palavra de Deus, na igreja. Olha o que ele continua falando. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Jesus promete guardar aqueles que são fiel à palavra dele. A igreja foi fiel a Cristo, e Cristo promete sustentá-la na dificuldade. A igreja guardou a palavra e agora Cristo prometeu guardá-la no meio da provação. A igreja de Filadélfia preferiu ser pequena e fiel, em vez de ser grande e mundana. Eu não estou falando, irmãos, que toda igreja grande é mundana, não. Não. Assim como eu falei que nem toda igreja que é pequena é fiel, não. Então não tem a ver com tamanho. Tem a ver com fidelidade de coração. Amém? Mas ele não está preocupado com o tamanho. Essa é a realidade. E Filadélfia preferiu permanecer firme na verdade do que negociar o evangelho para agradar o mundo. Agora aí está uma questão interessante. Nós, igreja somos nós, eu vou falar agora nós. Preferemos permanecer firme na verdade, não negociar o evangelho ou agradar o mundo. Porque tem muitos que negociam a palavra de Deus para agradar o mundo. Muitos negociam a verdade para agradar o mundo. E eu não estou falando aqui porque tem gente que fala, eu sou sincero e machuca os outros. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre ser verdadeiro. Não só em palavras, mas em atitudes, como foi falado aqui na apresentação do Arthur. Uma criança, ela segue não apenas palavras, mas atitudes. Não adianta eu falar para o meu filho, não beba, não fume, porque isso é ruim. E aí ele me vê fazendo.
Não xinga. Aí ele me vê xingando. Ele vai falar, ué, meu pai e minha mãe estão ficando doidos, não é possível. Fala para que eu não posso xingar. Me dão uma pisa quando eu xingo. E eles mesmo xingam. Isso na cabeça de uma criança faz loucura. Como assim? É ser exemplo. É permanecer fiel à palavra de Deus. É não negociar a palavra de Deus. Mesmo quando o mundo fala, rapaz, aceita. Aceita o suborno. Aceita a compra. Todo mundo faz isso. Mas tinha uma coisa que minha mãe falava quando eu ia pedir para ela ir em algum lugar, e falava assim, mãe, quero ver se alguém já falou assim, ei mãe, deixa eu ir em tal lugar. Não, não vai não. Mas mãe, todo mundo vai. Você não é todo mundo. A mãe falava isso. Você não é todo mundo, então você não vai. É de fato isso. Mas todo mundo faz, Deus, porque eu não posso. Você não é todo mundo. Você foi separado para viver uma vida fiel. E é isso que Jesus está falando. E isso fala muito em nossos corações. Muitas igrejas têm abandonado o verdadeiro evangelho por um evangelho mais leve, um evangelho mais adocicado, um evangelho aonde afaga o nosso ego, um evangelho aonde faz cafuné na nossa cabeça. E fala, você é o centro do coração de Deus. Meu lindo, minha linda, você pode tudo. Mas não está falando sobre arrependimento. E esse evangelho é um evangelho falso. Um evangelho diluído com água. E um café com muita água não fica um café. Fica qualquer coisa, menos um café. E um evangelho quando, eu não vou falar isso daqui porque, não, está falando de arrependimento, está falando de pecado, de coisa errada. É para ser falado. Um evangelho sem arrependimento, um evangelho sem cruz e sem transformação não é um evangelho. Precisa haver transformação na nossa vida. Precisa haver negar a minha vontade. A minha vontade, se eu fizer só a minha vontade, eu estou perdido. Porque eu vou fazer tudo quanto é coisa errada. Porque a nossa carne tem uma inclinação para aquilo que é mal. A nossa carne tem uma inclinação para fazer o que é pecado. Se eu fizer tudo o que eu quero, Adão, já estaria perdido e morto nos meus pecados. Mas o verdadeiro evangelho é arrependimento. É negar a minha vontade. É uma transformação verdadeira. E Cristo mostra que Ele continua sendo o protetor daquela igreja. A verdadeira igreja, ela pode ser perseguida, ela pode ser pequena, ela pode ser desprezada pelo mundo. A igreja do Curral Velho. O mundo aí afora pode até não conhecer-nos. Mas quem precisa conhecer a nossa fidelidade é Deus, é Cristo. É Cristo que sustenta a igreja. E Cristo, Ele promete uma recompensa para aqueles que permanecem. A nossa caminhada é uma caminhada que sim, passaremos por dificuldades, por provações, por negar a minha vontade, da minha carne, mas também teremos glórias. E Jesus promete uma recompensa para aquela igreja, porque ela permaneceu. E qual é a recompensa?
Primeiro, Jesus ordena que aquela igreja permaneça firme até a sua volta. Cristo nos convoca nessa noite a permanecer firme até a volta dele. Vontade de desistir, dá-te. Vontade de parar no meio do caminho, dá. Vontade de se desviar, dá. Mas devemos permanecer firmes até a volta dele. A mensagem de Cristo é clara: eis que venho sem demora. Irmãos, parou de ser pregado a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Parou de ser falado que Cristo um dia vai voltar. Mas ele vem. Muitos acham que está demorando, porque desde quando eu me conheço por gente, eu escuto falando que Jesus está voltando, está vindo da onde? Porque está voltando e nunca chega. Mas ele é a essência da verdade, ele não mente. Se ele falou que vai voltar, é porque ele está voltando. A volta de Cristo é certa. E quando ele vier, chegará o momento da nossa maior recompensa, a herança que Cristo preparou. A herança que quando ele foi, ele fala: olha, eu vou, mas eu vou preparar-vos um lugar. Eu vou, mas eu vou preparar uma morada. Essa é a herança. E a herança que Cristo preservou para nós é uma herança eterna, que é onde nem traça nem ferrugem corrói, porque estaremos para sempre com Ele. Por isso Jesus diz: conserva o que você tem, para que ninguém tire a sua coroa. E o que nós temos é a palavra de Deus. O que nós temos é a palavra de vida eterna, a palavra de salvação. E Jesus está falando: conserva isso, para que ninguém tire a tua coroa, a tua vitória. A igreja não precisa buscar um novo evangelho, uma nova verdade, uma nova mentira, uma nova mensagem. Ela precisa apenas continuar firme na única verdade que é a palavra de Deus. Muitos estão procurando outras mensagens. Muitos estão até pervertendo a mensagem da Bíblia, atualizando, fazendo não sei o que lá das contas, tentando interpretar de outra maneira. Mas não, aquilo que ele falou está falado. E é a verdade absoluta. Não é cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Não existe uma verdade a qual todo mundo precisa se submeter a ela, a qual todo mundo precisa se curvar diante, que é Cristo Jesus. Não existe outro. Essa é a verdade. Mas a igreja fiel, ela continua guardando o verdadeiro evangelho. Nós temos sido fiel a Cristo Jesus. Nós temos sido fiel a Deus. Essa é uma pergunta para ficar em nossa mente, para ecoar em nossa mente. Nós estamos sendo fiel quando ninguém me vê, quando o pastor não está. Porque parece que o pastor é um general. E o pastor não pode me ver fazendo isso aqui. Só que a gente se esquece daquele que vê tudo. Do verdadeiro pastor. Porque ele sim que é o pastor. Cristo Jesus. Ele vê tudo. E enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus, nós estamos aguardando a vinda dele.
Deveríamos almejar pela vinda de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Tem um louvor muito antigo, não sei se vocês vão conhecer, que fala: ora vem, Senhor Jesus, eu estou a te esperar. Aqui não dá mais para viver. Quero ir contigo para ficar, se eu não me engano. Mas é a verdade. Parece que antes existia uma igreja que clamava pela volta de Jesus Cristo. Agora parece que existe pessoas que querem viver no mundo porque no mundo está bom. Acha que está bom. Mas Ele virá para salvar. E devemos anunciar a todos aquele que nós aguardamos a vinda de Jesus, e Ele virá para salvar aqueles que se arrependem, aqueles que reconhecem como o único Senhor e Salvador. Irmãos, a palavra é clara. Aqueles que não reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador não serão salvos. E reconhecer não é falar da boca para fora, porque Salvador é aquele o único que nos salva. E Senhor é aquele em quem nós obedecemos. Então é isso. Declarar a Ele como Senhor é pegar as Escrituras e ser fiel a ela, seguir aquilo que ela manda, aquilo que a palavra de Deus fala. Isso que é ser fiel. Ser fiel é procurar viver uma vida segundo a vontade de Deus, se desviando do mal. Mas parece que as pessoas ultimamente têm procurado uma maneira de chegar mais perto do pecado, que não atinja a sua salvação. E aí estão falando um monte de coisa. Até onde eu posso chegar? Qual é o limite que eu posso beber de bebida alcoólica e não ser pecado? Estão querendo chegar no limite do pecado. O que eu posso fazer que não é pecado? Em contrapartida, a gente devia estar pensando diferente. O que eu posso fazer para agradar a Deus mais? O que eu posso fazer para estar em contato mais com Deus? O que eu posso fazer para encontrar a Deus? Essa deveria ser a pergunta, não o que é pecado e o que não é pecado. A pergunta deveria ser: o que eu posso fazer para me encontrar com Jesus mais e mais? Para me mergulhar nesse oceano que é a palavra de Deus? O que eu posso fazer? Jesus garante algo precioso para aqueles irmãos da igreja de Filadélfia. Jesus garante para ele que os vencedores serão uma coluna do santuário de Deus, e isso significa segurança num reino eterno. Olha no verso 12. O vitorioso se tornará uma coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus. Coluna é aquela que segura a construção, é aquela que fica firme, é aquela que não sai, que não cai. E é isso que Jesus fala. Se hoje nós somos peregrinos nessa vida, peregrinos nessa terra, naquele grande dia nós estaremos firmes, firmes na presença de Deus. Aqui, os terremotos da vida podem nos abalar. Vão vir terremotos que parecem nos abalar, tia. Vai vir vento sobre nossa vida que parece que tira o nosso chão. Parece que nos deixa sem segurança, igual a igreja de Filadélfia. Quando vinha os tremores de terra, eles já enfraqueciam, porque achavam que iam morrer.
porque não tinham segurança. Mas quando os terremotos da vida vier tentando nos abalar, as lutas, as dores, as provações, porque todos nós passaremos por isso. Não se deixe enganar. Todos nós passaremos por isso, tentando nos derrubar. Mas no céu estaremos firmes como uma coluna que não enverga, como uma coluna que não sai do lugar, a firmeza. Na Nova Jerusalém não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá sofrimento, dona Lucília. Na Nova Jerusalém não haverá lágrimas, porque nós estaremos para sempre com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com aquele que nos deu a vida, com aquele que morreu em nosso lugar. Não haverá mais morte, pois essas primeiras coisas todas se passaram, e é isso que Jesus promete. O vitorioso estará no templo do meu Deus, como uma coluna. O vitorioso que permanecer, e essa é a palavra, permanecer. Não é sobre, eu fui crente já. Isso não quer dizer nada. Agora a questão é permanecer até a vinda de Cristo. Se você já foi crente, então volte. Se você ainda não foi, então aceite a Cristo como o único Senhor e Salvador, porque mostra-se permanecer. Não é sobre eu já fui. Aquele que permanecer vai estar na Nova Jerusalém que desce dos céus, uma cidade celestial, uma cidade onde não existe mais pecado, dor, sofrimento, não existe mais nada disso, e é essa promessa, ela não vem da boca de homens. John Lennon, é você que está falando isso, não, é as Escrituras que falam que lá não haverá dor nem sofrimento, que lá não haverá tristeza. Em contrapartida, o outro lugar, porque só existe dois lugares, ou a gente vai para um ou para o outro. O outro, a Bíblia vai falar que existe dor e sofrimento, ranger de dentes, fogo que nunca se apaga, sofrimento eterno. E aí? A promessa vem da boca do próprio Cristo. Aquele que permanecer, aquele que se arrepender dos seus maus caminhos, aquele que caminhar em fé e em fidelidade, estará com Ele para sempre, no reino dos céus. A igreja de Filadélfia nos ensina algo importantíssimo, que vale a pena permanecer fiel até o fim. Vale a pena, ouro, permanecer na palavra de Deus, mesmo sofrendo, mesmo passando por lutas, vale a pena, porque aquele que permanece receberá a recompensa. E a recompensa não se compara, não pode se comparar, assim como Paulo, homem que passou e foi experimentado na dor e no sofrimento, na provação. E ele fala, olha, eu tenho a certeza que os leve e momentâneo dor e sofrimento que eu passo aqui não se compara com a glória que há de ser revelada. E é essa a nossa esperança. É isso que a gente pode depositar diante de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó meu Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, Pai.
nós agradecemos ao Senhor, ó meu Pai, e pedimos a Ti, ó Deus, nos ajude a continuarmos a ser fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, Pai, fiéis, ó Deus, ó querido, à Tua mensagem, meu Pai. Nos ajude a manter-nos, ó meu Pai querido, no centro da Tua palavra, meu Pai. Pai, naquele dia que o Senhor voltar para resgatar a Tua igreja, meu Pai, nós queremos ouvir do Senhor: vinde, amados do meu Pai, entrai no reino dos céus. Nós queremos ouvir isso, meu Pai, então é essa a nossa oração, Pai, em nome santo de Jesus. Amém e amém.